Bom dia a todos. Na aula de hoje a gente vai terminar o comentário dos artigos acerca de responsabilidade civil e eu vou comentar com vocês alguns pontos importantes daquele material que eu postei e pedi para vocês lerem, que está no Fórum 5. Deixa eu só arrumar um negócio aqui que está pedindo. No Fórum 5, a primeira postulado que tem nele é o que vocês vão usar, tá? Como conteúdo aí para o nosso tema, que é responsabilidade civil. Lembrando que além desse apostolado tem as aulas que eu gravei em videoaulas e tem as lives, tá? Das nossas matérias, das nossas aulas. Bom, e outra coisa, a prova, então, reforçando com vocês, que vai ser quarta-feira agora, né, do dia 17 ao dia 23. A matéria começa em seguros, e de seguros em diante, e nós vamos ter a devolutiva. Então, eu devo passar para vocês o convite das aulas assim que as provas terminarem, por volta de segunda ou terça-feira, tá? Para quem tiver dúvidas quanto a alguma questão, ou questão de nota, nós vamos ter a devolutiva. Não se esqueçam dos fóruns postados, que eles também irão compor a nota da terceira VA. Bom, nós paramos no artigo, eu li até o artigo 949, e agora eu li até o 948. Nós estamos entrando no 949, que teve até uma questão que foi levantada. Eu li esse artigo com vocês, mas eu vou repeti-lo para não gerar dúvidas. Ele diz assim: no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas de tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido puder haver sofrido. Bom, a gente pode aplicar isso aqui, por exemplo, num caso de voltando a repetir, aquele exemplo que eu dei de batidas de carro, né? Uma pessoa bate no seu carro, ela está errada, em razão disso, você teve prejuízos no seu veículo com um conserto de R$3.000, e por conta da batida, imagina que você fraturou o braço e vai ter que fazer uma cirurgia. E você usa o braço para o trabalho. Trabalha com algum serviço que é manual. E por conta desse acidente, você não pôde continuar seu serviço até a sua recuperação. Convalescença seria esse prejuízo à saúde. E aí, você vai se recuperar disso aí 6 meses depois. Durante todo esse período de 6 meses, você tem direito de pedir qualquer despesa. Por isso que ele fala que quando ele diz o ofendido, qualquer outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido, esse final desse artigo é que fundamenta o dano que a gente chama de dano indireto, que é aquele dano que repercute em razão daquele prejuízo, daquela lesão, ele vai repercutir em outras áreas da vida. Então, veja bem, o dano imediato foi a batida do carro que estragou o veículo, né? E o dano à saúde da pessoa, todo o tratamento com médico que ela tiver tido, com remédios, tudo isso, ela tem direito de reclamar em prejuízo. Agora, por conta dessa batida, essa pessoa não conseguiu trabalhar. Durante esse período, você tem o que a gente chama aí de dano indireto, né? Imagina outra situação de dano indireto. Por conta desse acidente que sofreu, que teve que fazer cirurgia, a cirurgia, o corpo reagiu, e em razão dessa cirurgia, a pessoa desenvolveu um problema no nervo, por exemplo, né? E que tem que ficar em constante tratamento. Esse aí também seria um outro caso de dano indireto, tá? Então, o dano indireto é aquele que não foi diretamente atingido, mas que a pessoa também tem direito de reclamar por força desse artigo 949. O 950, ele diz que se a ofensa resultar de feito pelo qual o atendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, então ele é bem específico quanto ao trabalho da pessoa. A lesão
o dano causado trouxe prejuízo direto ao ofício ou profissão do lesado, ou se lhe diminuir a capacidade do trabalho, a indenização, além das despesas do trabalho e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou e da depreciação que ele sofreu. Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Esse caso aqui é o que se aplica no acidente de trabalho, não só no acidente de trabalho. Esse mesmo exemplo que eu dei, né, anterior, do veículo, se aplica aqui também. Por isso que eu coloquei lá, imagina que a pessoa não consiga trabalhar, né? Então, se ela não consegue trabalhar nesse período que ela não pode trabalhar, ela tem direito a essa pensão. E nesse caso aqui também específico. Aqui seria especificamente no caso de acidente de trabalho, então, quando a pessoa... Peraí, já tem um gato aqui miando, Deus me livre. Então, aqui, no caso do acidente de trabalho, imagina que a pessoa está na empresa, sofre um acidente nesse local de trabalho, e aí esse acidente impede que ela continue exercendo esse ofício, ou traz prejuízo ao trabalho dela, né? Então, essa incapacidade laborativa pode ser total ou pode ser parcial, né? Pode ser permanente ou temporária. E em um ou em outro caso, durante esse período que ela não pode trabalhar, ela tem direito à pensão, que foi aquilo que nós terminamos na última aula, que foi até uma pergunta. Agora, lembrando, gente, que isso aqui é tudo... É um direito que a pessoa tem, mas cabe a ela reclamar em juízo, né? Se ela não reclamar, lembra que a justiça é cega. O juiz ele não age de ofício, você tem que acioná-lo e pedir para ele o que você quer. Se não for pedido, ele não tem como adivinhar, né? Ai, meu Deus. Então, aqui seria exatamente a situação aqui, em que a pessoa sofre esse acidente e aí ela tem direito de, além de receber a pensão do INSS, receber essa pensão alimentícia. Vou dar um exemplo mais específico. Imagina que a pessoa, em razão desse acidente, vamos dar um exemplo aqui em Anápolis, o mais comum, né? Alguém... Entrei por engano na aula de medicina veterinária. Jesus da glória. Bom, então o pessoal mandando aqui no grupo aqui que entrou na aula errada. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que o Paulo sofreu, adoeceu, desenvolveu aí o LERN, né, que é a lesão por esforço repetitivo. Em razão desse LERN, ele não consegue trabalhar mais no ofício que ele exercia, que era carregar caixas, né, com remédios. Imagina que ele fosse empacotador dessas caixas e ele tinha a função de carregar essas caixas. E aí ele foi contratado para trabalhar nessa empresa, ele trabalha nessa empresa já há 10 anos e... por ele ficar nesse esforço direto, que ele tem que cumprir cota, né? Inclusive tem meta que tem que cumprir, ele, durante esses 10 anos, esse esforço repetitivo que ele fez, desenvolveu nele uma dor absurda no braço, que ele não consegue nem mais escovar os dentes, e foi diagnosticado com LERN. Beleza. Aí, ele teve que ser encostado pelo INSS, que ele não estava suportando mais a dor, ele entrou com a ação. A perícia judicial constatou que realmente era LERN, logicamente as provas aí tem que ter a perícia, o médico dele falando que ele tem, e ele passa pelo médico da medicina do trabalho, enfim, restou provado que ele desenvolveu LERN, tá? E aí, só que ele está encostado, porque a dor é demais e o caso dele é cirúrgico, só que no momento ele não pode fazer cirurgia. Então ele já está assim, já tem 1 ano. Só que ele entrou com a ação 3 meses depois, o juiz reconheceu esse direito dele. Imagino que seja super rápido, né? Que realmente é LERN, reconheceu o direito. Durante esses outros 9 meses, ele tem direito de receber. Então, ele está encostado. Ele está recebendo de quem? Do INSS. Quanto que ele recebe do INSS? O salário dele? Imagina que ele recebia
2 salários mínimos. Lembrando que tem o teto do INSS. Se a pessoa recebe 10 mil reais, ela não vai receber 10 mil do INSS, que ele tem o teto que vai pagar. Salvo engano, é 3 mil e poucos reais. Mas vamos lá. Ele ganha, então, um salário e meio. Então, vai receber lá um salário e meio durante esse período. No terceiro mês, reconhece realmente que foi acidente do trabalho. E a empresa é condenada a pagar a pensão para ele. Então, além dele receber esse salário e meio, imagina que a prova não foi culpa concorrente, mas culpa não houve culpa da vítima, nesse caso, como excludente. A empresa não conseguiu provar que ele deu causa à sua doença. Então, restou provar que a culpa seria total da empresa. Então, ela vai pagar o valor total que ele recebia. Então, ele vai receber um salário e meio do INSS e um salário e meio da empresa. Esse um salário e meio da empresa é a título de alimentos. E, segundo o artigo 950, ele tem direito de receber esse valor aqui até o fim da convalescença. Em geral, os casos de LERM grave são irreversíveis. É uma lesão permanente e é isso, disso decorre uma incapacidade laborativa permanente para o trabalho. O que acontece, o negócio é tão grave que a pessoa faz tratamento psicológico para acostumar com a dor, porque é crônico, é para o resto da vida. Então, imagina que ele vai ficar com isso. Aí é feita uma expectativa de vida, ele tem 30 anos, ficou doente assim, e faz o cálculo de expectativa de vida até os 70. Então, ele tem mais 40 anos para receber essa pensão dessa empresa, certo? Independente dele ser demitido ou não. Isso aí é um direito dele que o 950 dá a ele esse direito. E detalhe, essa pensão alimentícia, ela vai computar o lucro cessante. O que é o lucro cessante? Mesmo que a empresa não tenha um plano de cargos e salários, é feito um cálculo de reajuste do que ele poderia ganhar ano a ano, se ele pudesse ter outro ofício. Então, pega como parâmetro esse um salário e meio que ele recebia, né, 1.500, e coloca como parâmetro aqui uma porcentagem de 5% ao ano. Então, cada ano ele teria 5% até os 70 anos de idade. Esse é o valor do dano material. Por isso que essas ações, quando a gente entra, o valor é muito alto, porque a gente faz o cálculo do dano material, o valor da causa é a somatória do que a gente está pedindo, né? Então, ele tem direito ao tratamento de saúde. Então, vamos supor que a empresa vai ter que indenizar essa cirurgia, que vai ficar aí nos 30 mil, e a empresa ainda tem que indenizar todo o tratamento médico, que é não sei quanto, e ele tem, mesmo que a empresa o demita, e ele tem lá o plano de saúde, quando a gente pede que a empresa arque com todo o plano de saúde, a empresa não pode descontar dele o plano na folha de pagamento, como é uma prática das empresas fazerem isso, né? Que é o sistema cooperativo. Então, assim, tudo isso é o direito dele. Então, uma ação dessa, quando a gente faz o valor da causa, ela é muito alta, fica em torno de 1 milhão, porque você soma tudo. Né? Só que a pessoa, o dano moral mesmo nesse caso é baixo. O dano moral aí, a justiça tem um teto do INSS para arbitrar o dano moral, né? Na justiça do trabalho, cuidado com isso, o dano não é integral, como a gente leu, que a indenização deveria ser integral, que é o 942. Na Justiça do Trabalho e na Previdência, no DPVAT, esses danos são limitados. No caso da Justiça do Trabalho, é pelo teto do INSS. Salvo engano, até 60 vezes ou 30 vezes o teto do INSS. Bom, então vai ganhar aí vamos supor que nesse caso grave ele ganha aí uns 15 mil de dano moral. O que vai ficar alto vai ser essa pensão que ele vai receber até os 70 anos de idade. Imagina, então, que ele volte ao trabalho. Ele voltou ao trabalho, conseguiu lá se recuperar. O INSS tem que colocá-lo numa função compatível ao estudo dele. Não adianta o INSS querer colocá-lo numa função administrativa, porque senão ele não vai dar conta do serviço. Se não for compatível com o conhecimento dele, logicamente, ele pode ser demitido até por justa causa, né? Então, é até uma defesa que a pessoa tem contra o INSS. Olha, o INSS me mandou readequar nesse setor, mas esse setor estava contratando aqui no site da empresa, exigindo ensino médio. Eu só fiz até a 5ª série. Eu não posso ficar nesse local porque eu não vou dar conta de serviço e eu vou ser demitido.
Então, essa é uma justificativa para voltar a ser encostado pelo INSS até que ele encontre um local onde essa pessoa possa se enquadrar conforme o estudo dela. Mas, enfim, imagine que ele volte a trabalhar. Ele vai receber o salário dele normal e mais essa pensão. E se a empresa consegue demiti-lo, né? Encontra e-mails de demiti-lo. Aí a empresa vai demitir, fazer o acerto normal e ele continua recebendo essa pensão. Essa pensão é um direito dele por força do 950. Inclusive, aqui, ele fala que ele pode exigir essa indenização de uma só vez, né? Ou exigir que se pague mês a mês. É um direito dele. Bom, vamos lá para o 951. O disposto nos artigos 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício da atividade profissional, olha só, exercício da atividade profissional, a pessoa atua nessa área, por negligência, imprudência e imperícia, causar a morte paciente. Se eu estou no exercício da atividade e causa morte de paciente, eu estou falando de quem? Eu estou falando de médico, enfermeiro, dentista, profissionais da área da saúde. Então, se ele causa morte no paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho, nesses casos eu vou aplicar essas indenizações aqui, só que um detalhe, a responsabilidade civil aqui no 951, ela é subjetiva. Por quê? Eu tenho que provar que ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Então, por isso que a gente fala que a responsabilidade do profissional de saúde, ela é subjetiva, tá? A responsabilidade de quem não for da profissional de saúde igual da empresa para com o seu funcionário, no exemplo que a gente deu de acidente de trabalho, ela é objetiva. 952. Havendo ocupação ou esbulho do alheio, além da retribuição da coisa, além da restituição da coisa, a indenização consistirá em pagar o valor de suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes. Faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado. Parágrafo único. Para se restituir o equivalente, quando não consta a própria coisa, estimar-se-á ela pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, contanto que não se avantajem aquele. Aqui está dizendo o caso de esbulho ou usurpação. Usurpação é quando a pessoa excede o direito que ela teria de uso sobre alguma coisa. Essas duas matérias são específicas do direito das coisas, que vocês vão estudar no sexto período. Mas aqui ele já está adiantando também o direito de indenização nesses casos de usurpar ou esbulhar a coisa da outra pessoa. Então, a usurpação, por exemplo, a pessoa aluga um imóvel para mim, aluga um imóvel de mim residencial. Só que logo depois eu descubro que ela pegou a sala, a garagem e fez ali um salão. Se ela alugou residencial, ela não pode fazer outra coisa ali, né? E aí dá até uma rescisão de contrato e da parte dela houve uma usurpação, ela excedeu o direito que ela tinha sobre a coisa, tá? É muito comum nesses casos de veículos de empresa, que a empresa cede o carro para o funcionário usar para trabalho. E aí depois ela fica sabendo, tem provas que o cara está usando o carro a passeio. Ele está viajando, está passeando com o veículo, então ele usurpou o direito que ele tinha sobre a coisa. E o esbulho é tirar a coisa do outro sem avisá-lo, né? Às escondidas. E a pessoa se aproveita que ela tem aquela coisa e ela tira essa coisa da pessoa, sem a pretensão de devolver essa coisa. O esbulho equivale ao roubo no direito penal, que seria tirar a coisa alheia por meio de violência, né? Então, casos de invasão de imóvel, casos em que a pessoa pega o carro. Ontem eu estava vendo no jornal falando, gente, é inacreditável. Um mecânico, uma senhora ligou para um mecânico, né, que ela achou que era o mecânico da empresa, ela tinha um contato da empresa por meio do mecânico, né, o que é comum, às vezes a gente tem contato de uma empresa e o próprio funcionário dá o WhatsApp dele, né,
E ela entrou em contato com ele, falando que o carro estava estragado, que ela queria consertar o carro e tal. Aí o mecânico falou, não, eu vou aí buscar o carro da senhora para consertar. Simplesmente ele pegou o carro, sumiu no mundo, e aí ela foi atrás da empresa. Na empresa, ele nunca mais apareceu, ele foi demitido, tinha quase 9 meses. E ele tinha pego esse carro há 2 meses. Então, ele usou o nome da empresa para poder sumir. Então, a empresa não tem responsabilidade sobre isso, porque caberia a ela averiguar. Haja visto que o direito não protege os que dormem. Se a empresa tem tudo certinho, provando que ele pediu demissão, a responsabilidade não é da empresa mais, né? Então, esse caso é um caso de esbulho. O cara pegou o carro da pessoa, além de ser um esbulho cível, ele praticou um furto, né? Que foi tirar a coisa alheia móvel sem violência. Mas no cível é reconhecida a violência por tirar a coisa da pessoa, tá? E aí você tem a situação de esbulho. É um caso muito comum em empresa, que o cara trabalha na empresa, tem a sala que a empresa oferece para ele trabalhar, e aí ele é demitido. Ele acha que aquilo ali tudo é dele, ele resolve tirar mouse, teclado, ele sai levando as coisas da empresa, né? Sendo que ali não era dele. Então, ele está praticando aí o esbulho. O que ele está falando? Se essa coisa se perder, a pessoa que é dono, né, da coisa tem direito de pedir a indenização do que se deteriorou ou equivalente daquilo que se perdeu. E no que se perdeu, esse cálculo, além do valor do equivalente, ele tem direito ao valor ali, o que ele chama de afeição, né? Imagina que seja uma coisa que a pessoa herdou, né, da família, aquele valor afetivo, ele tem direito de receber indenização também. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Nós temos aqui de novo a ação ex-delito, né? Independente da criminal, a pessoa tendo provas da injúria, calúnia e difamação, ela pode entrar com ação judicial. Tem ocorrido muitos casos por meio das redes sociais, que a pessoa difama alguém ou injuria, né? Caluniar, imputa fato criminoso a alguém. Então, assim, fica fácil de provar porque o próprio está tudo ali registrado nas redes sociais, né? E a pessoa tem direito tanto ao dano moral, que é presumido, nesse caso em ré ipsa, o fato em si é a prova do dano moral, e ele tem direito ao dano material. Se em razão dessa injúria ele não conseguiu trabalhar, não pôde mais vender seu serviço ou atuar na sua função porque o difamou, ele tem direito aí ao prejuízo material que sofreu. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento de perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único. Consideram-se ofensivas da liberdade pessoal o cárcere privado, a prisão por queixa ou denúncia falsa e a prisão ilegal. Aqui ele está falando de indenização pela pessoa ser privada em sua liberdade, seja por cárcere privado, sequestro, né? Você vê que ele não entra em específico em sequestro, mas o cárcere privado, a gente tem um brocado jurídico que diz que quem pode o mais pode o menos, né? Se eu posso avaliar no cárcere privado, ele vai se estender para a questão de sequestro também. Ou seja, todos os crimes, eles cabem ação indenizatória, que isso a gente já tinha falado. E aqui o código está especificando essas situações. Então, se a pessoa for sofrer, de alguma forma, limites à sua liberdade, há casos de cárcere privado dos pais em relação aos filhos que não deixam sair, pais em relação, ou maridos em relação às esposas, todos esses casos a pessoa tem direito a pedir indenização. Prisão por denúncia falsa, a pessoa foi presa e provou que ela não foi culpada, que foi uma denúncia falsa. Prisão ilegal, o próprio Estado prendeu a pessoa ilegalmente. Tudo isso dá direito à indenização. Agora,
O caput do artigo diz que se a pessoa não conseguir provar o dano que sofreu, esse dano material, por exemplo, o juiz vai aplicar caso a caso, que é o que ele diz aqui, ó, tem aplicação parágrafo 1 do artigo antecedente. O juiz vai observar a situação para ele poder aferir ali um valor a título de indenização que seja justo com aquela situação. Bom, pessoal, aqui termina o comentário dos nossos artigos, né? Que eu preferi ler para vocês terem uma visão geral da responsabilidade civil. E agora nós vamos voltar à questão teórica. Eu fiquei de terminar com vocês acerca das excludentes de licitude. Então, vamos aqui rememorar o que nós falamos das excludentes de licitude. Primeira excludente de licitude, ou seja, restou provado que houve uma conduta, um dano, um nexo. Se for subjetiva, culpa e dolo, né? Se for um caso de responsabilidade subjetiva. Mas esse agente agressor, ele prova uma dessas excludentes aqui. Claro que vai depender de qual teoria você está aplicando aí da responsabilidade civil para ver se é uma ou outra que vai aplicar. Mas vamos lá, o primeiro caso, artigo 393 do Código Civil, vai falar do caso fortuito ou força maior. Lembrando que o caso fortuito é um evento inesperado. Você espera que algo pode acontecer, mas você não sabe quando. Por exemplo, a explosão de um posto de gasolina não seria uma força maior, mas um caso fortuito. É possível que um posto se exploda, né? Você só não sabe quando e em que circunstâncias ali, de repente, inesperadas, ele pode vir a explodir. A força maior é um evento imprevisível. Você nem prevê, porque algo daquele tamanho nunca aconteceu. Imagina que em Anápolis nevar, né? E dessa neve estragou toda a plantação que o camarada tinha negociado. Vamos pegar aí o campos que está passando, o governador até pedindo ajuda. Ai, gente, girassóis, né? O povo vai para os campos de girassóis, é cultura do Brasil, né? Meu Deus, tem misericórdia desse povo. Vai, além de invadir o domicílio alheio, né, que isso é invasão, vai para as fazendas, sai pisando em cima do girassol para tirar foto, né? Bom, isso inclusive é fato provar, né? Porque tem a foto da pessoa bem no meio de um campo e ali pelo campo hoje em dia com o Google Maps você consegue pegar um monte de coisa, saber quem é e que fazenda que era. Mas enfim, você tem nesse caso aí, se a pessoa tem essa plantação, por exemplo, de girassol e neva e perde todo o girassol, como aqui em Anápolis nunca nevou, você tem um caso de força maior aí, se houver um caso aí de responsabilidade civil, que seria da empresa que comprou esses girassóis e não pode levar porque perdeu os girassóis. Aí ele vai reclamar desses girassóis, ele não teria direito de reclamar porque o produtor tem como provar que foi uma força maior. Nunca nevou aqui, e aí nevou, ele perdeu toda a plantação, não pode fazer nada. Agora, lembrando que não se aplicam essas excludentes de licitude, inclusive essas aqui do 393 do Código Civil, nos casos da teoria do risco integral, quando envolve danos à natureza, por força do artigo 225 da Constituição Federal, não se aplica aqui, principalmente para as pessoas jurídicas, a defesa de excludente de licitude, tá? Elas respondem, mesmo que seja um caso fortuito ou força maior. Vamos dar o exemplo das petroleiras no Brasil, né? Se elas causam dano ambiental, independente de ser uma questão do mar, que o petróleo vazou porque o mar não sei o quê, não interessa. Se for uma coisa extraordinária ou fora do seu controle, que venha da natureza, ela assume o risco quando ela exerce essa atividade que envolve natureza, de que se causar prejuízo a ela não tem aí nenhum excludente de licitude. Bom, outras excludentes de licitude que nós temos aqui é a culpa da vítima, que nós já tínhamos falado. A culpa da vítima, ela se divide em duas. Ela pode ser exclusiva ou concorrente. O exemplo que eu dei foi no caso da senhora que atravessou uma BR, ou foi uma foi uma BR, e foi atropelada pelo SAMU. Não, foi pelos bombeiros.
E só que aí ela provou que os bombeiros estavam numa velocidade acima do normal, sem justificativa, mas os bombeiros também provaram que ela estava bêbada. Ao atravessar, ela estava fazendo zigue-zague. Em razão disso, ela foi atropelada. Então, o valor, o caso aí seria um excludente de licitude por culpa concorrente. Eles tentaram culpá-la totalmente para eles não terem que indenizar em nada, no caso eles não, né, o Estado, tentando aí a defesa da culpa exclusiva da vítima, só que eles não provaram que eles estavam recebendo algum chamado para justificar essa velocidade que eles estavam muito alta. Então, houve culpa dela, mas houve culpa deles também. Então, é o que a gente chama de culpa concorrente. Então, exemplo, se ela tivesse direito de receber 300 mil, nesse caso ela vai receber 150. Lembrando que, nesse caso aqui, a reparação ela é integral. Reforço com vocês os exemplos da reparação que é limitada. DPVAT, Justiça do Trabalho, INSS, nós temos outros casos, né, também. Mas vamos pegar esses 3 que tem a ver com os conteúdos que vocês estão estudando no direito. Então, se ele provar, nessa situação que eu dei de exemplo, a culpa aí foi concorrente. Então, se ela tinha 300 mil para receber, ela vai receber a metade, porque a outra metade vai ser arcada por ela. E se eu provo que a culpa é exclusiva da vítima, tem várias situações assim, eu dei um exemplo de acidente de trabalho, que a pessoa entrou contra a empresa, mas ela também atravessou o local errado, não estava no sapato correto, o dia estava chovendo, ela escorregou, e então a culpa foi exclusiva dela, não deu direito à indenização, porque ela assumiu o risco de passar por um local que não era o correto dela passar. A outra situação que nós temos é a culpa de terceiro. Aqui a gente aplica, por exemplo, a teoria do corpo neutro, né? Veja bem, isso aqui é uma excludente de licitude, a culpa de terceiro. Só que tem os casos específicos em que se aplicam. Por quê? Nós estudamos lá na responsabilidade civil que eu tenho uma outra situação de culpa de terceiro que não seria uma excludente de licitude. Então, aqui nós temos o caso específico que a gente chama aí de teoria do corpo neutro, tá? Salvo engano, deixa eu só lembrar aqui o artigo que eu falei com vocês. Os artigos 929 e 930 do Código Civil. Depois vocês dão uma lida de novo nesses artigos. A responsabilidade civil aqui é objetiva. Ele se reporta ao caso do artigo 188, inciso 2, que é quando eu causo deterioração ou prejuízo ao imóvel ou à pessoa, a outra pessoa, certo? E mesmo que eu prove que esse prejuízo foi para ajudá-la ou esse prejuízo foi causado por outra pessoa, ainda assim eu respondo. O que eu tenho direito é de entrar com a ação de regresso. Eu dei esse exemplo em sala, quando eu estou andando na minha via correta, e aí vem um carro na contramão, e para eu não ter essa batida, eu empurro o carro e esse carro entra no muro da vizinha e rebenta o muro da vizinha. Não tem vizinha, estou andando na rua. Eu entro na calçada e pego esse imóvel dessa pessoa e estrago o imóvel dessa pessoa. Aí, essa pessoa ela tem direito de entrar com ação contra mim. Né? Imagina que eu fiz isso para evitar um acidente, né? Para evitar uma coisa mais grave. Foi um estado de extrema necessidade, não tinha outro meio, porque o cara estava bêbado. E aí esse camarada é parado lá embaixo por uma polícia. Aí eu pego as provas das câmeras e mostro que eu fui fugir dele, né? Bom, nesse caso aqui, a responsabilidade, ela tem direito de entrar contra mim, eu respondo e entro com ação de regresso contra ele. Eventualmente, se eu conseguir convencê-la, ela pode entrar com ação contra nós dois ou só contra ele. Mas é uma escolha da vítima, né? Dela pedir para que os dois respondam solidariamente ou só ele responder. Porque, pela lei, ela pode entrar com ação contra mim, porque o 929 e 930, eles não cabem excludentes de licitude. Agora, é diferente da teoria do corpo neutro, que é essa culpa de terceiro, que também é uma excludente de licitude. Por exemplo, o caso do engavetamento, que eu dei até essa questão para vocês num dos fóruns. Se eu
bati no carro da frente, mas outro carro bateu em mim e outro carro bateu nesse carro, porque por conta de um caminhão, que o cara dormiu no caminhão e provocou esse acidente, e aí eu bati no carro, esse cara da frente quer entrar com ação contra mim, ele pode ter entrar. Eu tenho como excludente de licitude falar que a culpa não foi minha, foi do caminhão. E não foi nem de quem estava atrás de mim, foi do caminhão. Invoco aqui a teoria do corpo neutro, que quem deu causa a tudo isso foi o caminhoneiro, então ele tem que entrar com ação contra esse caminhão, tá? Que seria o caso do engarrafamento. Agora, mesmo essa teoria do corpo neutro, ela tem exceções, e depois que leiam os casos que eu passei para vocês, os julgados, para vocês aplicarem essa teoria do corpo neutro, que é quando o tribunal entende que se provar, né, gente, tudo depende de prova, que eu não estava numa distância segura, né, que é permitida em determinada via, eu assumi o risco dessa batida. Então, eu responderia sim. Se provar que eu não estava com essa distância segura, essa vítima tem direito de entrar com ação direta contra mim, tá? Outra situação aí é a cláusula de não indenizar, também é excludente de licitude. Essa cláusula de não indenizar é prevista nos contratos, né? Eu tenho um contrato X, e nesse contrato tem essa cláusula de não indenizar. Eu faço um contrato com a pessoa e lá está constando que mesmo que cause dano ou prejuízo a alguém, a parte não é obrigada a indenizar. Ela abstém desse direito de gerar essa indenização, tá? Então, seria uma cláusula específica no contrato. O artigo 188 do Código Civil, ele vai falar dos outros casos também de excludente de ilicitude que nós já lemos, no caso de responsabilidade civil subjetiva, que é estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, e a culpa da vítima, né? Que a gente já falou, legítima defesa. E, por último, o 7 são as duas excludentes que são aplicadas na responsabilidade civil do risco administrativo. Então, não confunda risco integral, que não cabe excludente de licitude para a pessoa jurídica, e o risco administrativo seria a responsabilidade do Estado, por isso que a gente fala administrativo, porque é vinculado à administração pública, com letra maiúscula, né? As duas palavras, porque a administração pública se reporta à pessoa jurídica do Estado. A administração pública com letra minúscula seria a administração como atividade administrativa em si mesma, né? E a administração pública seria aquela atividade inerente ao poder executivo, então de responsabilidade do Estado, também com letra maiúscula, como aí União, Estado, Distrito Federal, município, territórios. Bom, então, aqui, o fato do príncipe e o fato da administração são excludentes próprias, né, aplicáveis nos casos da responsabilidade civil, em razão da teoria do risco administrativo. Ou seja, o Estado ele tem como invocar uma dessas duas situações para se eximir da responsabilidade. Eu também dei esse exemplo. Imagina que a prefeitura te causa um dano. Pessoal, falta menos de um minuto aqui. Terminando, ele vai converter aqui essa aula e a gente volta no segundo horário para fechar essa matéria, tá? No segundo momento, que está aí na chamada de vocês, que é 9h30. Bom, então, voltando, eu dei o exemplo da prefeitura, que ela causa um dano a você, só que ela tem como provar que não foi por culpa dela, que aquele dano foi causado porque ela teve que obedecer uma lei federal, por exemplo. Então, houve um fato do príncipe, não é de responsabilidade dela. Ou então, quer dizer, uma lei maior, né, do